34. É vedada a distribuição de inquérito policial no plantão judiciário, devendo os pedidos urgentes ser feitos através da respectiva medida cautelar. Parágrafo único. As medidas cautelares criminais incidentais serão instruídas com cópias das peças relevantes do procedimento principal. Artigo 1134-A. Para apreciação urgente pelo juiz de plantão, ainda que fora do expediente, é obrigatória a distribuição eletrônica prévia da medida cautelar criminal pela autoridade policial, salvo indisponibilidade do sistema. Parágrafo 1º. Na distribuição do caput, caso a medida cautelar já não tenha sido ajuizada durante o expediente forense, deve ser utilizado o fórum plantão. Parágrafo 2º. Para o conhecimento de pedido urgente, fora do horário de expediente normal ou de plantão, deve a autoridade policial contatar o juiz responsável, encaminhando-lhe cópias das peças necessárias para análise do pedido e o comprovante de distribuição eletrônica da medida cautelar solicitada. Parágrafo 3º. Recebida a decisão proferida pelo juiz, a autoridade policial responsável fará, em caráter de urgência, sua inclusão, assim como das demais peças produzidas nos autos eletrônicos. Parágrafo 4º. Na capital, o acionamento do juiz e envio das peças para conhecimento será feito pelo CEPOL, Centro de Operações da Polícia Civil. Recebida a decisão proferida pelo juiz, a autoridade policial responsável pelo CEPOL a encaminhará, juntamente com todas as demais peças produzidas, ao distribuidor criminal central, através de endereço eletrônico específico, e à autoridade policial solicitante, que fará a inclusão nos autos eletrônicos tão logo possível. Parágrafo 5º. O juiz pode autorizar que a sua decisão sirva de mandado. Parágrafo 6º. Após a redistribuição dos autos ao fórum competente, todos os documentos emitidos fora do sistema oficial deverão ser imediatamente regularizados, sobretudo aqueles que possuírem integração com BNMP. Artigo 1135. As petições de habeas corpus conterão, sempre que possível, a qualificação do paciente e nome da autoridade coatora. Parágrafo 1º. Não se permitirá, num só pedido, a relação de vários pacientes presos, por autoridades e fundamentos diversos ou em lugares diferentes. Parágrafo 2º. O ofício requisitório, instruído com cópia da inicial, será entregue à autoridade coatora por oficial de justiça com recibo indicativo da hora e local. Artigo 1136. Distribuído o auto de apreensão em flagrante, o distribuidor expedirá a certidão de distribuição de ações da infância e da juventude infracional. Parágrafo 1º. Em seguida, os autos de apreensão em flagrante serão encaminhados a um dos promotores de justiça de plantão, para fins do artigo 179 e 180 da Lei nº 8.069, e após ao juiz de plantão, para apreciação da liberação ou internação provisória, sempre com comunicação à Fundação Casa. Parágrafo 2º. A relação dos expedientes advindos da Fundação Casa que deram entrada no plantão poderá ser substituída pela elaborada pela própria Fundação, desde que contenha os dados de apreensão dos adolescentes. Artigo 1137. Todos os documentos expedidos que devam ser cumpridos por oficial de justiça serão registrados no módulo da Central de Mandados e devolvidos para o cartório do plantão após seu cumprimento, carga e baixa. Parágrafo 1º. Ressalvado o prazo diferenciado fixado pelo juiz do feito, os mandados cumpridos
que não forem devolvidos no mesmo dia serão entregues nas primeiras horas do dia subsequente para regularização pelo responsável pelo plantão do dia da devolução. Parágrafo 2º. Os mandados cumpridos que não forem devolvidos durante o plantão serão entregues nas primeiras horas do dia útil subsequente para regularização pelo responsável do plantão do dia da expedição. Parágrafo 3º. O funcionário responsável pelo plantão deverá controlar e cobrar os documentos pendentes de devolução pelo oficial de justiça, repassando a informação ao funcionário responsável pelo plantão do dia seguinte, se o caso. Artigo 1138. Os alvarás de soltura expedidos em véspera de plantão, quando não for possível a confirmação do recebimento pela autoridade destinatária, nos termos do artigo 410 destas normas de serviço, serão encaminhados em 2 vias ao responsável pelo plantão, que passará recibo e fará protocolo e anotação na relação de expediente recebidos. Parágrafo único. Os alvarás de soltura assinados pelo juiz expedidor serão encaminhados pelo juiz de plantão judiciário. A autoridade que os deve cumprir. Artigo 1139. Os alvarás de soltura serão entregues em 2 vias ao oficial de justiça de plantão, que os encaminhará ao estabelecimento prisional ou ao distrito policial para cumprimento. Parágrafo único. Os alvarás de soltura que não tenham sido expedidos pelos plantonistas deverão ser relacionados, consignando-se tal ocorrência e o nome do oficial de justiça responsável pelo seu encaminhamento. Artigo 1140. Cumprido o alvará, o responsável pelo plantão providenciará, no dia útil imediato, a remessa de uma das vias à vara expedidora, mediante relação de encaminhamento. Artigo 1141. Se não houver unidade da Fundação Casa no local em que o ato em tese foi praticado, caberá ao juiz plantonista que decretou ou manteve a custódia provisória do adolescente requisitar vaga para sua remoção, expedindo os ofícios pertinentes. Parágrafo 1º. Caso não disponibilizada a vaga para remoção no mesmo dia da requisição, caberá ao juiz plantonista do dia subsequente cobrar a resposta da Fundação Casa e, uma vez informada a data e unidade para a remoção, expedir os ofícios cabíveis. Parágrafo 2º. A emissão das guias de recolhimento e requisição deverá ser realizada no sistema CNJ, CNACL, Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflitos com a Lei.